Boa tarde, o Band Cidade deste sábado vai falar sobre os projetos para os próximos 4 anos da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. A nossa convidada de hoje é a reitora reeleita da UFAM, doutora Márcia Perales. Boa tarde, reitora. Boa tarde, parabéns Ana. Pela reeleição. Obrigada. Na verdade, a senhora está iniciando nesse mês o segundo mandato, a nova gestão pelos próximos 4 anos à frente da UFAM. Isso, exatamente. No dia 1º, agora de julho, eu fui nomeada e tomei posse, né? E agora, dia 6, foram empossados todos os gestores que vão, juntamente com a equipe, trabalhar por esses 4 anos. Durante o período de eleições, surgiram novas propostas da sua chapa e também uma reavaliação, né, do que foi feito nos últimos 4 anos. São muitos desafios em trabalho que vocês têm a fazer nesse quadriênio? São imensos, eu acho que eles são proporcional ao que a UFAM representa para o estado do Amazonas, para a região norte. Nós tivemos a oportunidade, no momento da eleição, de estruturar nossas propostas, fizemos uma apresentação de todas elas, tivemos 9 debates com todos os candidatos, e eu sempre mencionava um diferencial em relação aos outros candidatos, pelo fato de nós termos nos licenciado para poder concorrer à reeleição, submeter o nosso nome. E, diferentemente dos outros, nós tínhamos uma trajetória na condição de gestoras, na condição de reitora, né? Eu e o professor Edinaldo, que é o vice-reitor. Então, eu dizia sempre que o nosso planejamento, aquilo que foi elaborado conjuntamente, estava sendo apreciado, estava sendo discutido. Mas havia um componente novo, que era o fato de nós estarmos sendo avaliados em relação ao trabalho que desenvolvemos de 2009 a 2013. É por isso que a eleição, a manifestação da comunidade, para nós tinha um peso muito grande, né? Porque além das propostas que nós estávamos apresentando, um plano de trabalho, nós estávamos sendo avaliados pelo trabalho que desenvolvemos ao longo do último quadriênio. A gente percebe que o campus da UFAM aqui em Manaus tem passado por uma reestruturação física, novos prédios sendo erguidos, mas essa reestruturação não fica só no plano físico, né? Existe toda uma mentalidade, novos concursos vão ser feitos. Como é que isso vai acontecer ao longo desse ano, desse restante de 2013? É assim, porque a área do campus é uma área que você sabe que está no centro, na área urbana, e ela tem uma extensão muito grande, 600 hectares. Então, ali é o nosso campus, apesar de nós termos unidades dispersas e estarmos no interior. Para que nós possamos fazer com que os cursos eles sejam bem servidos, digamos assim, com infra, com docente, na verdade, nós desenvolvemos ações paralelas e concomitantes e complementares. Então, além da estrutura física, que é muito importante, mas por si só não resolve o problema, porque se nós não tivermos profissionais capacitados e alunos interessados, envolvidos, a gente não consegue avançar. Então, nós tivemos aí uma área construída que até o final de 2013, assim, de 2009 até o início de 2013, ela soma quase 100 mil metros quadrados de área construída. É muito isso. Mas, para você ter uma ideia, isso ainda não resolveu o problema da acomodação para todos que ali estão. Ao lado disso, nós temos agora, por exemplo, um edital aberto para mais de 150 vagas de técnicos administrativos em educação. Porque esse é um dos maiores gargalos hoje, em função da legislação, e os professores, eles precisam muito dos técnicos administrativos em educação, não só nos laboratórios, mas nas secretarias, não só assessorando algumas áreas. E a gente vai ter oportunidade, por exemplo, com esse edital que está aberto, de suprir, não totalmente, mas uma parte significativa dessa demanda. O concurso deve acontecer até quando, doutora? As inscrições serão até o dia 1º de agosto e o concurso vai acontecer 1º de novembro agora, 1º de setembro agora. Está muito perto, né? Então, as pessoas interessadas têm que verificar o edital, ele está disponível na página da Universidade Federal do Amazonas. Mas também nós temos concursos abertos para docentes, né? E nós fazemos isso com todo cuidado, por quê? Porque nós precisamos ter os mecanismos certos para captar o docente, mas também para poder fixá-los na nossa instituição. E como nós temos várias unidades no interior,
as dificuldades aumentam um pouco quando a gente se reporta a, por exemplo, Maitá, Quari, principalmente a Benjamin, onde nós temos singularidades que acabam fazendo com que muitas pessoas, muitos profissionais passem no concurso, enfim, assumam, tomem posse, mas não demorem muito no município em função das dificuldades todas que nós encontramos lá. A senhora tocou agora no ponto do interior. É objetivo da sua gestão interiorizar ainda mais a UFAM? Com certeza. A interiorização, ela tem sido um dos principais projetos da instituição, uma das suas principais políticas. Quando nós interiorizamos a UFAM, nós não estamos dizendo que foi a partir de 2005 ou 2006, isso aí foi um modelo novo, mas antes a universidade já estava em vários municípios, só que de uma forma diferenciada. Nossos professores se dirigiam ao município em função de uma demanda colocada pela comunidade e formalizada junto às prefeituras, eles ministravam os módulos e retornavam. Com esse modelo novo, por meio do projeto de expansão do governo federal, nós passamos a ter no interior uma UFAM permanente, uma UFAM que não passava, né? Então, nós nos interiorizamos em Quari, Humaitá, Benjamin Constant, Itacoatiara e Parintins. Nós temos lá 34 cursos e nós também abrimos concurso para não menos que 500 novos servidores públicos federais entre docentes e técnicos. E isso faz uma grande diferença, ao mesmo tempo que aumenta muito a responsabilidade de uma instituição de ensino superior, pública, federal, como é a nossa, porque nós sabemos o peso que essa instituição tem nesses diversos municípios. Quer dizer, ajuda a mudar a cara das sociedades locais, né? Ajuda de uma forma muito evidente, porque não só quando você tem um aumento da arrecadação, por exemplo, com os salários de todos esses servidores, mas quando você começa a trabalhar com jovens que antes tinham que migrar para Manaus, necessariamente, em condições muitas vezes adversas. Hoje eles talvez não tenham no seu município, mas eles têm na sua mesorregião a possibilidade de estudar, de cursar um nível, uma instituição como a UFAM, cursos de graduação, inclusive alguns cursos nós só temos lá, como por exemplo em Quari, onde a gente concentra a área de saúde e biotecnologia, nós temos nutrição em Quari, mas não temos aqui, né? Temos também a perspectiva da criação do curso de medicina em Quari, que foi muito já comentado, e estamos em processo de avaliação, e seria um curso implantado inicialmente com apoio da Faculdade de Medicina, como uma extensão, e dependendo da avaliação, nós teríamos depois a implantação do curso na unidade de Quari, só que com um diferencial. Nós trabalharíamos, e é muito importante que isso seja dito, com um sistema de cotas envolvendo os alunos das mesorregiões do interior do estado do Amazonas. Agora vocês vão, o próximo passo é também colocar uma base da UFAM em São Gabriel da Cachoeira. Já seria um campus ou não? Seria uma base incipiente aí? Seria inicialmente uma base, é a construção do Centro Universitário Indígena, porque nós já temos atuação lá, nós desenvolvemos... Seria o primeiro do país, então? Nessa característica? Acredito que sim, com essas características sim. Mas nós teríamos lá a intensificação dos cursos, nós temos já lá alguns cursos, algumas licenciaturas que são oferecidas para algumas etnias em São Gabriel. Isso não acontece agora, já temos isso há alguns anos, mas a base física faz muita falta para a Universidade Federal do Amazonas. A ideia é que evolua para o modelo de Quari, o Maitá, para que nós tenhamos lá uma base, mas também pessoal, técnico, docente, possamos fazer com regularidade a abertura para a seleção de novos cursos, mas nesse primeiro momento ainda está em negociação com o governo federal o campus nesses moldes. Então, de imediato, a gente teria aí a construção do Centro Universitário Indígena para dar o apoio para nossas atividades e ele deveria evoluir para uma unidade acadêmica permanente. Quando é que começa a atividade em São Gabriel? Nós já temos as atividades iniciadas, nós temos 3 licenciaturas agora sendo concluídas já, e o centro está iniciando a construção e ele vai nos dar esse apoio que falta, e nós temos também já, hoje inclusive trabalhamos sobre isso, a abertura de novas turmas, né, para os cursos que já estão sendo oferecidos em São Gabriel. Nós sabemos que lá é um município onde nós temos uma concentração imensa, né, de etnias, mas o acesso não é fácil, a locomoção, diferentemente
Eu costumo falar isso muito quando estou em Brasília, diferentemente das estradas, nossa forma de locomoção é fluvial, né? E lá nós precisamos dessa estrutura para que a gente tenha mais condição de trabalhar. Eu acredito que esse início vai ser muito importante, porque nós vamos apresentar na semana que vem, o professor Edinaldo vai estar em Brasília, ele vai apresentar ao secretário de Educação Superior, que assumiu recentemente, o professor Speller. Nós vamos apresentar todo o projeto que já está em processo de licitação e que faz parte do Parque Científico Tecnológico da Universidade Federal do Amazonas. Reitora, como é que está a questão dos intercâmbios entre alunos aqui do campus da UFAM e em outras universidades e também alunos visitantes? O intercâmbio ele foi muito intensificado nos últimos anos, aí eu me refiro principalmente ao intercâmbio internacional, onde nós recebíamos um número de alunos, nós dobramos esse número e conseguimos também enviar nossos alunos para vários países, diferentes países. Mas também nós temos a modalidade de intercâmbio intracampus ou nacional. Então nós temos também a possibilidade de receber, por exemplo, os alunos que vêm de Quari, e eles desenvolvem todo o seu estágio, por exemplo, do curso de fisioterapia nos nossos 2 hospitais, o Francisca Mendes e o Getúlio Vargas. E eles ficam aqui o tempo todo do estágio e depois eles retornam com todo o apoio. Podemos também ter uma outra modalidade em que o aluno ele vem do interior e aí ele cursa um semestre inteiro aqui, depois ele retorna e, como é na mesma instituição, é automaticamente aproveitado. Então, essa mobilidade que pode ser intracampus, pode ser nacional e pode ser internacional, ela vem sendo muito estimulada, não só pelas políticas governamentais, mas pela política institucional da Universidade Federal do Amazonas também. Ok, eu gostaria de saber no próximo bloco sobre a questão da pesquisa em ciência e tecnologia, novos laboratórios em vista. Eu queria saber mais sobre este ponto e talvez uma parceria com o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ok. Não saia daí, o Band Cidade Entrevista volta já já.